Companheiros, bem-vindos ao canal, mais uma vez com o apoio da Engui. Hoje trago-vos uma máquina muito, mas muito especial, que já há muito tempo tinha curiosidade para experimentar. EP2 3.0 Boost. E vamos já começar por testar a potência e o binário, e nada como uma subida para este teste. Vou com tudo metido, vou em sétima. Ela tem 250 watts e tem 75 Nm de torque, portanto um torque bastante considerável, ainda por cima com roda 20. Vou-lhe dar aqui o boost, olha para isto. Pá, incrível como é que esta máquina com 250 watts sobe como se de 1000 ou 1500 se tratasse. Incrível! E dou já meia volta ao cavalo e vamos ver a estabilidade dela a descer. Ela está limitada a 25 km/h, como manda a lei. Esta nem throttle tem, portanto eu vou descer, claro que a velocidade é maior. Vamos a isto, bombar! 40, já vai a 45, extremamente estável. Algo que eu tenho que referir, e não vão repetir aquilo que eu vou fazer, por favor, é a estabilidade desta menina a bombar. Portanto, eu vou sem mãos no guiador, que não é para fazer, ok? Pá, e ela vai perfeitamente estável, sempre impecável, a direito. Passa aqui por lombas, nem mexe, direitinho. E vamos lá testar os níveis de assistência, sendo que isto é assistência ao torque. Portanto, tem um sensor da Mivis. Vou dar aqui para o nível 1, 11. Nível 2, 15. Nível 3, 18. Nível 4, 22. Nível 5, 25, claro. Ainda parece que dá mais um bocadinho, que isto é assistência ao torque. Portanto, quanto mais força vocês fazem, mais ela assiste, ok? Subir aqui a ponte e tirar-lhe a assistência. Portanto, agora vamos tirar tudo, zero. Vou sem assistência nenhuma. Pá, é puxadito um bocadinho, vou aqui em sétima, isto é a subir. Sexta, quinta, quarta, terceira, segunda, primeira. A transmissão está impecável, vem assim de fábrica. Pá, em primeira vou aqui a subir bem. Rapidamente chego à conclusão que isto não é propriamente uma máquina para andarem sem a assistência metida. Convém, pelo menos é o que eu acho, ok? Ela não é das mais pesadas que eu já tive, pesa 32,3 kg, aguenta cargas até aos 150 kg. Ah, e não se esqueçam, esta raca aqui ainda leva um peso até 25 kg. Tenho que referir também que a transmissão está a cargo da Shimano. Aqui temos um desviador Shimano Turney e o comutador manual também é da Shimano. Em relação aos pneus, estão a cargo da Shaoyang, temos uns híbridos urbanos e são uns 20x4. E vamos no instante ver o unboxing e a montagem, que é muito rápido. Aqui está ela, companheiros, é provavelmente uma das bikes mais bonitas que eu já tive no canal. E não se esqueçam que aí em baixo na descrição está o link e o código de desconto. Muito, mas muito bem embalada, como a Engui já nos habituou. A Engui deve ser das marcas que mais vende no mundo, ok? Portanto, habituados a embalagem estão eles. E agora por embalagem, bora lá. Embalamos já para o teste de travagem, vamos lá experimentar o de trás, que é aqui deste lado, bora lá. Brutal, brutal. Travões hidráulicos, discos de 180 mm, grande travagem. E agora vamos ao travão da frente, que é aqui deste lado. Vou ter de o dosear, tenho mesmo de o dosear, porque
porque ela, mesmo pesando os 32,3 kg, se eu travo a mais, olha para isto, discos de 180 mm, ok? Pá, isto trava para caraças, bora lá. E vamos lá aos dois ao mesmo tempo. Pá, imediato. Posso quase dizer, a esta altura do campeonato, que é das melhores travagens que eu já tive. Vamos à suspensão. Vamos testá-la aqui no empedrado. Pá, este empedrado é lisinho, não é? Vai-se bem, relativamente impecável. E um bocadinho de terra para fazer aqui o gosto ao dedo antes do off-road. Pá, de facto, nota-se aqui falta da suspensão traseira, ok, companheiros? Portanto, o que é que eu aconselho a fazerem? Compram um espigão já com amortecedor, fica impecável. Digamos que impecável não é bem o termo, mas resolve bastante. E aqui à frente temos suspensão hidráulica regulável na pré-carga e com tranca. E tal como eu, devem estar curiosos por ver a iluminação aqui da bichinha. Siga para teste de iluminação. E já vamos ao teste de iluminação. Primeiro vou-vos mostrar aqui o display. Um display lindíssimo e que se vê muito, mas muito bem durante o dia. Aqui temos a carga da bateria em tracinhos. Este é o sinal que a luz está ligada. Se eu carregar aqui continuamente no sinal de mais, desligou. Carregando continuamente novamente, já acendeu a luz. Esta é a velocidade que iremos, neste caso está a zeros porque estamos parados. Aqui temos a representação da trip, carregando no i de informação passamos ao odômetro e novamente passamos ao tempo a que o display está ligado, carregando novamente esta foi a velocidade máxima, carregando novamente velocidade média e novamente voltamos à trip. Aqui é o nível de assistência 5, 4, 3, 2, 1 e 0 e carregando aqui no sinal de mais, novamente subimos para nível 5 se quisermos. Aqui na botoeira, portanto aqui será para ligar e desligar, aqui a buzina e este é o botão de boost. Está mais que visto, vamos ao teste de iluminação. Em relação ao farol, cumpre bem a sua função, mas de facto já tive melhores. Em relação ao farolinho, é que é uma muito agradável surpresa, porque além de ter uma excelente presença e sinalização de travagem, ele também avisa quando paramos sem travar. Vou tentar explicar melhor esta parte agora na conclusão final da iluminação da bichinha. Vamos lá a isto. Portanto, em relação ao farol, é aquilo que eu disse. Bah, de facto não é dos melhores que eu já tive, mas cumpre bem o seu papel. O farolinho, excelente presença. Epá, e depois tem este pormenor curioso, eu não vou travar, né? Não vou travar a ver se vocês percebem. Só parei a bike e ele assinalou logo que eu parei. Siga para test ride. E vamos já continuar com o teste, mas primeiro tenho que vos dizer que temos aqui uma bateria com 48 volts, 13,5 amperes-hora e pode ser carregada aqui. Se a quiserem retirar para carregarem em casa ou no escritório, muito fácil, tem aqui a chave, basta rodar e aí está, muito simples. Para carregarem esta bateria a 100% só demoram 3 horas e meia, porque ela traz um carregador super robusto, por sinal, 54,6 volts, 4 amperes. A autonomia estimada pela marca, vou ver aqui a cábula, que é para não me enganar. Ora, eles dizem que faz 120 km em assistência 1, 100 km em assistência 3 e 80 km em assistência 5. Eu comecei este teste com 0 km no odômetro e com a carga completa, 54,6 volts. Ora, como estão a ver na app, neste momento temos 61% de bateria e temos 22 km feitos. Vamos continuar a rolar para ver até onde é que ela chega. De notar que eu tenho feito tudo em assistência 5, isto como é assistência ao torque, vou agora aqui a 14 km/h, lindamente em assistência 5, lindamente mesmo. Se fosse sensor de cadência, ele disparava logo à velocidade quase de 25 km/h. Assim não, é diferente, consoante a força que fazem, consoante a velocidade que ela dá. A marca considera que a altura ideal para os utilizadores será entre 1,65 m e 1,90 m. Mas eu digo-vos, mas de caras, que de 1,60 m até aos 2 metros estão completamente à vontade mesmo. E vou só parar aqui para verem a menina a dobrar, que é um instante. Como primeira adaptação para as várias alturas, já perceberam que isto dá para descer? Como é óbvio, o selim também desce e sobe. Para dobrarem a menina, podem começar pelo guiador. Isto ainda está tudo muito perro, porque está novinha, mas é facílimo. Ora,
Já está. Para voltarmos a pôr tudo direito, muito simples, basta fazer assim, guiador para cima, feito. Siga, siga, temos mais que fazer. Bora! E vamos lá testar esta menina aqui na terra, vamos lá ver como é que ela se porta. Sendo que, já se sabe, aqui atrás, sem suspensão, era preferível ter nem que fosse um amortecedor no espigão do selim. A suspensão da frente porta-se aqui muito bem. Estes pneus também não são pneus de off-road, são uns híbridos. Vamos lá ver como é que ela se porta aqui na subida. Espetáculo! Olha aqui com o boost. Olha para isto, quando lhe dá o boost. Isto, no fundo, deve dar um aumento de amperagem no controlador e aumenta a potência, que de nominal são 250, mas quando se carrega aqui no boost, provavelmente o pico sobe bastante e faz com que a gestão daqueles 75 Nm sejam muito melhores e mais eficientes ainda. E já cá estamos em cima e vamos aproveitar e descer a descida técnica. Vê como é que ela se porta aqui. Estes pneus, olha, pneus híbridos, muito fixe. Claro, não são pneus cardados para agarrarem aqui à terra, mas olha, desenrascam-se bem. Vamos lá descer, esta menina, vou-te dizer, que surpresa agradável. Surpresa agradável mesmo. Esta é mais uma daquelas que não sei se a deixo ir. Não sei não. Olha para isto a descer. Brutal, descida final, para lá isto, siga, impecável, impecável. E vou dar como terminado o teste de autonomia, sendo que ainda tenho bateria. E como podem ver aí na app, fiz 44 km e 400 metros e tenho 26% de bateria. Este teste foi feito em condições extremas, portanto aquela situação normal do dia-a-dia, eu creio que ela fará 60 km à vontade. Aproveito para vos descrever a app, temos a nossa bike representada, a percentagem da bateria, como já viram, níveis de assistência, podem controlá-los aqui, podem ir subindo ou descendo, as luzes podem apagar ou acender. Este lock não funciona nesta bike, esta duração é o tempo que o display está ligado, ele desligou sozinho, eu tive que voltar a ligar, portanto está a zeros. A distância percorrida, como já viram, 44 km e 400 metros, o máximo de velocidade, portanto na trip em que forem, ele marca aqui o máximo de velocidade que vocês foram e aqui a velocidade média. Em relação à app está tudo dito, não vamos perder mais tempo, vou já começar com as conclusões finais e começo aqui pelo desempenho da nossa bateria, leva um 4. Em relação ao motor, 250 watts, 75 Nm de torque, eu vou-lhe dar um 4 para manter a coerência, ok companheiros? Porque este motor é irrepreensível, muito fixe mesmo. Na assistência à pedalagem contamos com este sensor de torque da Mivice que é um espetáculo e contamos com este Boost 5. A transmissão que está a cargo da Shimano leva um 4 só porque não é topo de gama, só por isso. Estes pneus da Shaoyang, adoro, têm um grip incrível, 5. Em relação à travagem, já está tudo dito, 5. Também está tudo dito em relação à suspensão, leva um 3,5. E a iluminação, 4. Na relação preço-qualidade, tenho logo que observar este quadro feito em liga de magnésio que não tem uma soldadura, os cabos aqui todos direitinhos, não há cabos a esvoaçar, tem um nível de acabamento incrível, corrente anti-ferrugem, não me resta outra hipótese, 5. E só me resta agradecer à Engui, muito obrigado pelo apoio ao canal, muito obrigado mesmo. Companheiros, aí na descrição está o link e o código de desconto. Sejam felizes porque isto é do caraço. Grande abraço. Até ao próximo vídeo.